Olá pessoal, agora nós vamos corrigir os exercícios da aula 4 de matemática. A professora Denilson vai fazer a correção com vocês. Nesta aula, dentre outros termos, nós vamos trabalhar com o coeficiente angular de uma reta. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular ele vai dizer qual é a inclinação de uma reta. O coeficiente angular está relacionado com o ângulo que a reta forma com qualquer reta paralela ao eixo x ou o próprio eixo x. Geralmente, nós usamos a letra grega alfa para determinar este ângulo. Observe que aqui eu tenho a inclinação da reta E, eu tenho o eixo x e aqui eu tenho uma outra reta paralela ao eixo x. Este ângulo aqui e este ângulo é o mesmo. E o coeficiente angular, que geralmente nós usamos a letra M, é a tangente deste ângulo. Aqui eu não consigo calcular a tangente, mas se nós viermos aqui um pouquinho acima, pegar uma linha horizontal a partir do ponto 1, uma linha vertical a partir do ponto 2 e a reta, nós vamos ter um triângulo retângulo. E se eu transferir o meu ângulo alfa, que é o mesmo ângulo que está embaixo, para essa posição, nós conseguimos facilmente a tangente desse ângulo, porque a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Em todos os exercícios, esses valores x2, y2, x1, y1 serão conhecidos. Então, o cateto oposto é formado pelo y2 menos o valor do y1. Eu tenho aqui facilmente o cateto oposto. E o cateto adjacente vai ser o valor do x2 menos o valor do x1. Então, esse coeficiente angular não é necessário em cada exercício desenhar a reta. Se você conhece a coordenada de dois pontos por onde passa a reta, você consegue determinar o coeficiente angular com grande facilidade. Uma outra fórmula bastante interessante. Esse x menos 1 que está dividindo, se ele passar multiplicando aqui, ele vai resultar em essa equação. Y menos y0 que é igual a m que multiplica x menos x0. A única diferença é que aqui nós trabalhamos com y2, y1. Aqui trabalhamos com y menos y0 e x menos x0. Mas a lógica é a mesma, um valor y menos o outro valor y de um outro ponto. O valor x de um ponto menos o valor x do outro. Então essa fórmula vai ser bastante utilizada nesta aula. O primeiro exercício diz o seguinte: achar uma equação de uma reta que passa pelo ponto 2 para x, 1 para y, 0 para x e 3 para y. Sempre que nós conhecermos dois pontos, nós conseguimos determinar a reta que passa por esse ponto. É uma única reta, portanto, será também uma única equação. O que é importante para nós? Nós vamos usar essa fórmula. Para essa fórmula, nós temos que conhecer um ponto por onde a reta passa. Conhecemos dois, só que nós precisamos, antes de aplicar a fórmula, também saber o valor do m, que é o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular é dado pela diferença dos valores y dos pontos conhecidos, dividido pela diferença dos valores x. O y sempre é o segundo número, o x é o primeiro. Então, aqui eu vou ter um ponto valendo 3 e para o outro ponto o y vale 1. Então, eu vou ter 3 menos 1 e aqui embaixo a diferença do x. Se eu considerei esse ponto, o y2, é aqui que tem que ser o x2 também, eu não posso inverter. Então, aqui eu vou ter 0 menos 2. Fazendo a continha, 3 menos 1 é 2, 0 menos 2 é menos 2. 2 dividido por 2 é 1, e positivo dividido por negativo é negativo. Então, o coeficiente angular é menos 1. Pegando esta fórmula, eu vou ter o seguinte: o y faz parte da fórmula, o y0 eu posso escolher o primeiro ou o segundo ponto. Aqui neste caso, eu escolhi este ponto aqui, ó. Na fórmula, você não vai usar o segundo ponto, os dois pontos ao mesmo tempo. Só usa os dois pontos para achar o coeficiente angular. Então, eu elegi o primeiro ponto. Então, neste caso aqui, o y do ponto, chamado de
0 vale 1, menos da fórmula, então y menos 1, que é igual. Coeficiente angular representado pela letra m, menos 1. X da fórmula, x0 é o x do ponto, que vale 2. O negativo da fórmula, então ficou x menos 2. Desenvolvendo a continha, nós vamos ter y menos 1 é cópia, menos 1 vezes x menos x, menos 1 vezes menos 2, mais 2. O x que estava negativo vem para cá positivo, o y é uma cópia, devo 1, o 2 vem para cá negativo, quem deve 1 e deve 2, deve 3. Então aqui eu tenho que x mais y menos 3 igual a 0. Quando eu escrevo a equação, todas as letras e os números do lado esquerdo e do lado direito apenas o zero, ela é chamada de equação geral da reta. O exercício não fala se é equação geral ou reduzida. Então eu fiz das duas maneiras. E como que nós transformamos uma equação geral numa equação reduzida? É muito simples. Na equação reduzida, apenas a letra y vai ficar do lado esquerdo. Então o y eu preservei, o x que estava somando passa subtraindo, o 3 que estava subtraindo passa somando. Então y, que é igual a menos x mais 3, essa é chamada de equação reduzida da reta. Tem como verificar se nós acertamos o exercício? Tem sim. Aqui eu digo que o y é igual ao menos x mais 3. Se eu pegar esse ponto, quanto que vale o x? 2. Então o x aqui vai ficar menos 2. Tenho 2, devo 2, tenho 3, me sobra 1. Olha o valor de y. Se eu admitir que o x vale 0, então menos 0, não vale nada, é 0 mesmo, vai sobrar o 3. Olha o resultado do y. E na equação geral dá para conferir? Também dá. Se o x vale 2, então aqui eu tenho 2, mais o y que vale 1, 3, 2 e 1, 3, 3 menos 3, 0. Se o x vale 0, aqui anula, o y vale 3. 3 menos 3, o resultado é igual a 0. Se o cálculo não fechar, é porque cometemos um erro. Então está concluído o exercício. O exercício 2 diz o seguinte: achar uma equação da reta que tem declividade 2 e passa pelo ponto 2, 3. Pessoal, declividade é a mesma coisa que coeficiente angular. Então o m, que não precisamos fazer cálculo, ele já veio de graça. Agora, aplicando essa fórmula, aqui eu só tenho um ponto conhecido, então o 2 é o x0 e o 3 é o y0. Então eu vou ter y menos y0, y menos 3, que é igual, da onde que veio o 2? Do coeficiente angular, está aqui, x menos x0. Quem que é o x0? É o 2. Continuando, y menos 3, que é igual 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. Eu geralmente, eu gosto de passar os outros números junto com o x. Então, como o x está aqui para o lado direito, eu vou copiar o x, o y que estava positivo veio negativo, copiei o menos 4, e o menos 3 veio mais 3. Então, do lado esquerdo não sobrou nada, então aqui vale 0. Então, o que nós temos? 2x menos y, devo 4, tenho 3, fico devendo 1. Se 0 é igual a tudo isso, então tudo isso é igual a 0. Aqui nós temos a nossa equação geral da reta. Para transformar em equação reduzida, o exercício não fala qual maneira que ele quer, geralmente no vestibular, no Enem, vocês não vão precisar fazer dos dois jeitos. Ele já disse que era reduzida ou se quer equação geral. Então, fazendo uma cópia aqui da equação geral, o que nós vamos ter? Temos que isolar a letra y. Agora eu vou usar uma outra estratégia. O y no resultado final tem que ser positivo. Então, de propósito, eu vou passar ele para o lado direito. E agora eu vou trocar tudo. Quem está para o lado direito vem para o lado esquerdo, quem está para o lado esquerdo vai para o lado direito. Quando nós fazemos essa troca simultaneamente, não mexe com o sinal de ninguém. E aqui está concluído mais um exercício. Temos a equação geral e a equação reduzida. O exercício número 3 é semelhante ao exercício 2. Ele pede para achar uma equação da reta que passa pelo ponto menos 1 para x e menos 2 para y. E essa reta tem coeficiente angular igual a menos 1. Então o m já está pronto, não precisa calcular nada. Vamos aplicar a fórmula
o menos 1 é o x0 e o menos 2 é o y0. Então, nós teremos y menos o y0. Então, menos da fórmula, menos do exercício. Então, vai ficar y menos o menos 2, que é igual ao m. Quanto vale o m? Menos 1. O x é da fórmula, menos o x0. Negativo da fórmula, negativo do exercício. Negativo vezes negativo, fica positivo. Menos 1. Aqui eu vou preservar por enquanto, vou resolver o que está dentro do colchetes primeiro, porque eu tenho que fazer jogo de sinal aqui dentro ainda. Ó. Então, negativo vezes negativo, dá positivo. Cópia da linha de cima, não fizemos nada. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 1, menos 1. Agora, o que eu fiz? O x que está negativo do lado direito veio para cá positivo. O y é uma cópia. O 2 é uma cópia. O 1 que estava negativo vem positivo. Como não deixei nada do lado direito, nada é igual a zero. Organizando melhor, nossa continha ficou assim. X mais y, 2 mais 1, 3, igual a zero. Detalhe importante. Sempre primeiro vem o x, depois vem o y e depois vem o número igual a zero do lado direito. Esse é o formato da equação geral da reta. Se eu quiser a equação reduzida, vou copiar a equação aqui em cima e vou isolar a letra y. Então, o x que era positivo veio para cá negativo. O 3 que era positivo veio para cá negativo. Pessoal, esse negócio de estar positivo passa negativo é um macete. A regra da matemática, a lógica da matemática é o seguinte: eu subtrair x do lado esquerdo e subtrair x do lado direito. Mas muitos alunos acabam aprendendo esse macete e, se for falar de outra maneira, acabam se confundindo. Então, aqui concluímos mais um exercício, que é o exercício 3. O exercício 4 diz o seguinte: a equação da reta que passa pelos pontos 2 para x, menos 3 para y e 8 para x, 1 para y é. Observe que aqui nós não temos o coeficiente angular. Então, já fiz uma colinha, está aqui a fórmula do coeficiente angular, que é a diferença dos y dividido pela diferença dos x. Então, vou considerar esse aqui o ponto 2, esse aqui o ponto 1. Então, o y2 vai ficar 1 menos o menos 3. E o x2 vai ser 8, então vai ficar 8 menos 2. Faço o jogo de sinal, 1 mais 3, 8 menos 2. 1 mais 3 é 4, 8 menos 2 é 6. Não dá aqui uma divisão de número inteiro, mas nós temos que simplificar. Então, deu 2 terços. Agora, nós vamos para a segunda etapa. Y é da fórmula, valor do y0. Aqui, ou eu escolho o primeiro ponto, ou eu escolho o segundo ponto. Aqui não trabalho com 2 pontos simultaneamente. Eu escolhi o segundo porque não tem número negativo. Mas se alguém fez pelo primeiro, vai dar certo, vai dar o mesmo resultado. Se não der, é porque errou. Então, vamos lá então. Y menos y0. Então, vai ficar y menos 1. 2 terços, que é o coeficiente angular, veio daqui. X é da fórmula, menos o 8, que é o x0 do ponto que eu escolhi. Pessoal, observe que aqui nós temos um denominador 3, uma fração. Eu não gosto de trabalhar a equação com fração. E sempre que é possível, eu procuro me livrar dela. A matemática permite que nós multiplicamos uma equação pelo número que nós quisermos. Só não pode multiplicar por zero, que daí anula tudo, você mata a equação. Neste caso, qual o número que eu quero multiplicar? Eu quero multiplicar por 3 para anular esse número 3 do denominador. Observe o cálculo aqui. Só que tem que multiplicar tudo, lado esquerdo e lado direito. Então, vou ter y vezes 3, 3y. Menos 1 vezes 3, menos 3. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 3, 2. Agora, não vá multiplicar o x, o menos 8, porque tudo isso aqui é uma multiplicação. Ó. Então, só multiplica um fator. E tudo isso aqui faz parte de um termo só. Continuando o exercício. Cópia, cópia, aplica-se a propriedade distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 8, menos 16. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou trazer
tudo para o lado direito. Então eu copiei o 2x, depois do x tem que ser os y, então veio o negativo, 3y, uma cópia do menos 16, o 3 que estava negativo veio positivo. Se 0 é igual a tudo isso é igual a 0. A forma final da equação ficam os valores do lado esquerdo e o 0 do lado direito, né? Então, fazendo esse cálculo aqui, o que nós vamos ter? 2x é cópia, menos 3y é cópia, devo 16, tenho 3, fico devendo 13. Aqui nós concluímos a equação geral da reta. Se quiser ela na forma reduzida, copia a equação e isola o y. Sempre que o y for negativo, eu vou trocar ele de lado, para que ele fique positivo, né? Então, aqui ó, ficou 2x menos 13 igual a 3y. O 3 que estava dividindo, que estava multiplicando, passa dividindo. O que eu fiz aqui? Já troquei ambos de lado ao mesmo tempo. Quando eu faço essa troca, não há alteração de sinal. Então, essa é a forma da equação reduzida da reta e essa é na forma da equação geral. Mais uma vez, o exercício não disse qual forma que ele queria. Por isso que eu respondi das duas. Mas no vestibular, no Enem, geralmente você vai fazer de uma única forma, não vai ter que fazer as duas ao mesmo tempo. O exercício 5 diz o seguinte: observe a figura a seguir. A figura é essa daqui. Nós temos uma reta, então temos o gráfico de uma função do primeiro grau, né? Então nós vamos ter que fazer o quê? Achar uma equação da reta que representa a reta apontada aqui. Observe que é só isso que nós temos, não tem informação nenhuma mais. Mas se nós observarmos aqui, ele diz para mim no desenho que esse ângulo mede 120 graus. Nós sabemos que meia volta é um ângulo de 180. Então, se aqui mede 120, esse ângulo interno aqui, ó, é o suplementar. O suplementar de 120 é 60. Ângulos suplementares são ângulos que somado medem 180 graus. Aqui, para quem tiver dúvida, ângulos suplementares são ângulos que somado medem 180 graus. E os complementares medem 90. Mas aqui no caso é um ângulo suplementar. Então aqui eu vou ter 180 menos 120, que eu já tenho, o ângulo é de 60. Se eu souber a tangente desse ângulo, eu tenho o coeficiente angular dessa reta. E a tangente de 60, ela faz parte de um ângulo clássico, é raiz de 3. Isso nós temos que saber. Seno, cosseno, tangente de 30, de 45 e de 60 graus, nós temos que saber esses valores. A tangente de 60 é raiz de 3. Uma vez que nós temos o coeficiente angular, que é representado pela letra M, nós podemos ir para a segunda fórmula. Só que nessa segunda fórmula eu tenho que saber um x0 e um y0. Quem que é x0 e y0? x0 é a coordenada de um ponto conhecido, y0 é a coordenada de um outro ponto, do mesmo ponto conhecido. E o exercício não me dá essas coordenadas. Mas se nós olharmos aqui, ó, é o ponto menos 2. Então aqui é menos 2 para x, e como ele está em cima da linha x, o y vale 0. Então esse é o ponto menos 2 para x e 0 para y. Então representei ele aqui. Substituindo na fórmula, y faz parte da fórmula, y0 é 0, que é igual ao m, que é raiz de 3, o x é da fórmula, menos é da fórmula, menos 2 é do ponto. Qualquer número menos 0 é ele mesmo, então y menos 0 é o próprio y. A raiz de 3 eu repeti, fiz o jogo do sinal, negativo vezes negativo, deu positivo. Y que é igual a raiz de 3, que multiplica x, e a raiz de 3, que multiplica 2, que deu 2 raiz de 3. Se nós olharmos para isso daqui, a equação reduzida da reta está pronta. Nós temos aqui uma equação reduzida da reta. E a equação geral da reta? Bom, a equação geral da reta nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou dividir os dois lados pela raiz de 3. Então vai ter aqui, na matemática nós podemos dividir uma equação pelo número que nós quisermos.
desde que dividimos os dois lados. Então, vou dividir pela raiz de 3 o lado esquerdo e vou dividir pela raiz de 3 o lado direito. Aqui vai acontecer o seguinte: raiz de 3 dividido pela raiz de 3 dá 1, então vai sobrar x. Raiz de 3 dividido pela raiz de 3 vai dar 1 também, 2 vezes 1, 2. E y dividido pela raiz de 3, nós vamos manter ele. Como não deve-se deixar o número, uma raiz no denominador, número irracional, nós vamos usar um processo chamado racionalização. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa fração em cima e embaixo pela raiz de 3. Eu estou fazendo aqui, ó. Então, do outro lado direito eu preservo, não vamos mexer em nada. Então, nós vamos ter o seguinte: raiz de 3 vezes y, raiz de 3y. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Esse número 3 que está dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou ter raiz de 3y, que multiplica, e o 3 fica multiplicando x mais 2. A outra linha é uma repetição. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Então, eu vou ter 3x, raiz de 3y, vem para cá subtraindo, o 6 é uma cópia. Não sobrou nada do lado esquerdo, isso aqui é igual a zero. Se eu trocar todo mundo de lado ao mesmo tempo, não há troca de sinal. Então, nós vamos ter 3x menos raiz de 3y mais 6 igual a zero. Então, esta é a forma da equação geral da reta e aqui a forma da equação reduzida da reta. Pessoal, observe aqui ainda no mesmo exercício a equação reduzida da reta y, que é igual a raiz de 3x mais 2 raiz de 3. E para nós chegarmos na equação geral, eu havia explicado antes, dividindo pela raiz de 3 os dois lados, mas nós podemos fazer diferente. Como a raiz de 3 aparece aqui do lado direito nas duas parcelas, os dois fatores, o que eu vou fazer aqui? As duas parcelas mesmo, não são fatores não. Eu vou pegar aqui o fator raiz de 3 e vou pôr em evidência. Como ele aparece nos dois lugares, então vai ficar raiz de 3 que multiplica x dividido pela raiz de 3 dá x. 2 raiz de 3 dividido pela raiz de 3 dá 2. Veja que se eu aplicar a propriedade distributiva, raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. Se eu aplicar a propriedade distributiva novamente, raiz de 3 multiplica x, raiz de 3, que é o mesmo que nós tínhamos aqui, ó, antes de terminar a equação reduzida da reta. Só voltei uma linha antes. Muito bem. Só que eu ainda preciso melhorar isso. E como eu tenho esta raiz aqui do lado direito, qual foi a ideia que eu tive? Multiplicar toda a equação pela raiz de 3. Então, vou ter y vezes a raiz de 3, raiz de 3 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9. Então, nós vamos ter o seguinte: raiz de 3 que multiplica y, que é igual a raiz de 9 que vale 3, 3 que multiplica x mais 2. Aplicando-se a propriedade distributiva, nós vamos ter 3x mais 6. Então, na forma da equação geral da reta, o x vem em primeiro lugar, o y vem em segundo lugar, o y está do lado esquerdo, então vem para o lado direito positivo, e o número em terceiro lugar. Estava positivo, veio para cá negativo. Então, ficou 0, que é igual a 3x menos raiz de 3y mais 6. Só que nós costumamos escrever esta parte do lado esquerdo e o 0 do lado direito. Então, não tem problema. Troca-se tudo de lugar ao mesmo tempo. Não vai mexer em sinal nenhum. Então, o resultado final da equação geral da reta vai ser 3x menos raiz de 3 que multiplica y mais 3. Mais 6. No final do exercício dos alunos do terceiro ano, o professor da CED deixou um gabarito com as respostas. Então, a resposta que está para vocês é esta resposta aqui. Então, ele pediu na forma de equação geral. Se fosse na forma de equação reduzida, seria essa. Então, fiz das duas maneiras. Pessoal, terminamos mais uma resolução de exercícios
Essa foi a aula 4. Espero que vocês estejam acompanhando aí, estudando. Não desanimem, assistam às aulas Paraná. Acompanhe lá o professor João Victor e qualquer dúvida nos procure. Bons estudos. Pessoal, esse momento é muito importante que vocês aproveitem ao máximo as aulas. Eu sei que é diferente, está sendo diferente para nós, professores também, mas é um aprendizado novo. Vocês vão usar tecnologia, essas tecnologias vão servir para a vida de vocês no futuro, no trabalho. Estudem, aproveite e qualquer dúvida, todos nós professores estamos à disposição de vocês. Bons estudos a todos.